vicia. Hoje tá parecendo um cara. Fui da base do pedreiro. Tá parecendo um cativeiro, né? Tá sempre. Fui da base do pedreiro, sou da base do Rio. Alguma pergunta para o líder do governo? A pergunta é que hoje o pastor, quando ser diretor da vida, a gente sempre vai perguntar às pessoas, até porque já acompanhando o seu trabalho já, como o senhor já disse, o quarto mandato, aí está sabe, né? Então isso aí está na sua vez, no compromisso. Como representante já nesses quatro mandatos, as pessoas perguntam, até eu acho as perguntas, eu analiso bem para poder não falar besteira, porque aqui, graças a Deus, eu nunca tenho problema com a Câmara, com o prefeito, porque eu não falo mal de ninguém, eu não gosto que fale, porque quando eu vejo o seguinte, quando a pessoa diz que ama a sua vida, e diz ser um representante, líder, do setor comunitário, começa a falar besteira demais, a se opor, ser ética, eu acho que essa pessoa não tem sabedoria. Então ele tem que ter sabedoria do que fala, até porque depois ele vai ter que arcar com o que fala. Então, as pessoas perguntam, e eu quero que o senhor responda para nós, até porque o pessoal já tem algum tempo, né? Eu fiz um convite aqui, eu preciso ouvir, graças a Deus eu estou aqui hoje muita gente. A pergunta é, a Câmara, talvez as perguntas das pessoas, eles não vão lá, as pessoas não vão lá saber, que os vereadores sempre para discutir alguma coisa. Como é que os vereadores estão, por exemplo, sobre o quarto mandato? Foi uma pergunta que fez aí, não sei se vai ser a mesma que a mesma colocação. Sobre a representação como vereador na cidade. Por exemplo, tem lugares aí que eu sou vereador do Santa Lúcia, eu represento Santa Lúcia, eu represento Morada da Serra. E o vereador Roger Berg é um vereador eleito pela cidade. Então, dentro disso aí, hoje a Câmara, como que é a cidade? Sobre projetos. O senhor falou sobre vários projetos que o senhor tem, e muitas pessoas, inclusive eu, até porque essa questão de eu ir lá e saber. Então, quais são os projetos que o vereador Roger Berg tem na cidade, que você pode destacar aí, e as pessoas perguntam, o que as pessoas vão fazer? Essa pergunta, não sei se você entendeu. Entendi. Em primeiro lugar, pastor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e também falar à comunidade que eu fui um dos vereadores que assinou o requerimento para a Rádio Vida estar aqui na cidade com a rádio comunitária atendendo o sentimento da população. Quero te parabenizar porque você fundou a associação, trabalhou e um homem de bem, de caráter que é o senhor, teve a totalidade da casa e hoje a Rádio Vida tem esse espaço para a comunidade trazer a sua opinião. Acerca dos projetos, eu acho equivocado quando algum parlamentar municipal se intitulariza representante de um bairro apenas, ou um bairro, ou uma rua, ou um grupo, ou uma categoria. O parlamentar, a partir do momento que ele é eleito, diplomado e toma posse, ele representa toda a sociedade. Aí onde eu disse para a Francisca lá atrás que eu tenho voto, graças a Deus, em todos os colégios eleitorais de Águas Lindas. Em todas as sessões, quando sai as eleições, tem 2, 3, 4, 5 que votam na minha pessoa, porque conhecem o meu trabalho na Câmara Municipal, sou um vereador combativo, inteligente, graças a Deus por isso, e um homem que tem alguns projetos que já foram enraizados na cidade. Hoje, por exemplo, na Câmara Municipal, foi aprovado mais um projeto em autoria, aquele que proíbe, nos dias de domingo, o veículo sonoro andar na cidade. Gente, é um absurdo num dia de domingo uma pessoa ir no comércio, ir na igreja, ir na feira e vir aquela guerra de carro de som na cidade. Uma cidade sem organização. Águas Lindas já passou dos seus 18 anos, agora 18 anos e meio, 19, e é uma cidade que ainda não se organizou na questão de publicidade. Hoje você vê na BR aí 400, 300 faixas que são publicadas na cidade de pessoas que deixam o sol e a chuva para tomar conta. Aí vem a poluição visual, entra o meio ambiente, a enxurrada leva isso, a cidade está ficando feia, porque o povo em si não consegue se organizar com o poder executivo. Dia de domingo, vem aí no Jardim Brasília e olha aqui o lixo que fica no comércio.
comerciantes de Águas Lindas. Eu vou propor uma audiência pública com os senhores comerciantes para, inclusive, fechar o comércio do dia de domingo de Águas Lindas. Por quê? Primeiro, é um princípio constitucional. A lei brasileira diz que o trabalhador terá preferencialmente o dia de domingo como folga. E geralmente, quem vai ao comércio no dia de domingo não é o proprietário do comércio. Quem vai no comércio de domingo abrir a porta e fechar a porta é o cidadão que está lá lutando pelo salário mínimo. Essa é a realidade. Gente, um dia de domingo, todo mundo tem o direito de curtir a mãe, curtir o pai, curtir os filhos, ir para a missa, ir para o culto, ir na feira, passear. A cidade está na hora de se organizar, meu Antônio. Você anda em qualquer cidadezinha pequena, qualquer interior. Então você vê uma vida desorganizada? Eu não estou dizendo isso, Catireiro. Aí eu sei que está colocando. Não, eu estou dizendo. O senhor acha que a Águas Lindas é desorganizada? Sua casa é desorganizada? Não. A minha casa não é, que é a cidade. E Águas Lindas precisa se organizar. Nesse sentido de organização, da poluição visual, da poluição sonora, de tantas. Eu sou pastor evangélico, mas quando se na igreja chegar um irmão desequilibrado, pegar